Graça e paz nesse dia, bom dia a todos e mais um momento com Deus. Amados, a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje é João 8. Nós vamos olhar vários pontos. Ainda há tempo para recomeçar. Você não precisa consertar sua vida, preocupado com o que os outros vão pensar, com os olhares que você vai receber para assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Os fariseus, eles tentaram surpreender Jesus, pegar o Senhor Jesus em uma falha. E eles disseram o seguinte: Senhor, na lei de Moisés dizia o seguinte: se nós pegarmos uma mulher, se a pessoa for pega em adultério, uma mulher ou um homem, ele deveria ser apedrejado. E o Senhor, o que diz? O Senhor estava baixado, escrevendo na areia, e ele falou nada, ficou em silêncio. E o pessoal insistiu: sim, o que o Senhor diz a respeito disso? Ele ergueu-se e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aos poucos eles foram saindo. Ninguém teve coragem, porque cada um foi condenado pela sua própria consciência, porque todos nós temos falhas, todos nós temos pecados. E para Deus não existe o pecadinho, o pecadão. Não é porque você nunca assassinou ninguém que você tem mais prestígio diante de Deus. Não. O que faz com que nós sejamos agraciados é o Senhor Jesus. Estamos na época da graça de Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Ele simplesmente respondeu: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No versos 10 diz o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher respondeu: não, Senhor. E Jesus falou para ela: tampouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Amados, o fato de você ter cometido uma falha, de você ter cometido um pecado, qualquer coisa que você considera grave, não é para sua condenação, não é para que você se sinta culpado. O único sentimento que você tem que ter é de arrependimento e não de culpa. E depois que você se arrepende e pede perdão para Deus e coloca nas mãos do Senhor Jesus, acabou. O sentimento de culpa não vem de Deus, mas vem do acusador. O nosso acusador, que acusa-nos de dia e de noite. Aqui em Apocalipse 12:10 diz o seguinte. Apocalipse diz o seguinte: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite, diante do vosso Deus. O diabo é o responsável por qualquer sentimento de culpa que você tenha, porque o Senhor Jesus falou lá no outro verso que eu acabei de ler, que tampouco ele nos acusaria. Qualquer sentimento que nós temos de acusação é do diabo, não aceite isso. Aqui no verso 32 diz o seguinte, João 32 diz o seguinte, acabei desmarcando aqui, que eu fui lá no outro tema, João 8:32, diz o seguinte, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí você diz, mas vai me libertar de quê? Eu não estou preso. Vai te libertar do pecado, amado. Aqui no 36 diz mais,
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. No 42, replicou Jesus, dizendo: Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Amado, se você crê em Deus, você tem que crer no Senhor Jesus, porque Ele veio do Senhor. E aqui no 47 ele ainda fala mais: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, pois isso não me dá. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, se você não consegue dar ouvido às palavras do Senhor Jesus, é porque você não é de Deus. Me desculpe se você não gostar, porque eu estou fazendo uma mensagem diária, mas eu estou aqui para levar a palavra do Senhor Jesus. E muitas vezes nós somos confrontados, não ouvindo aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, amados. E essa é a palavra que você precisa no seu coração hoje. Eu vou fechar aqui com 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor é o Deus do eu sou. Antes de tudo, o Senhor Jesus já era. Então, amados, essa é a palavra que eu quero deixar com você. Senhor Jesus é a solução para a sua vida. Então, tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus. Amém?